3, 2, 1 gravando. Eu vou falar sobre a oferta palmeirense por Roberto Pereira, jogador livre no mercado, e vou falar também sobre o São Paulo, que está totalmente focado, totalmente fechado para essa final da Copa do Brasil. Inclusive, os jogadores não vão dar entrevistas até a decisão contra o Flamengo. Vou trazer detalhes e bastidores para vocês. Você já conhece o Mr. Jack Bet, né? O site de apostas que você pode confiar, porque tá sempre junto aqui com a gente no canal. Sabe, aqueles campeonatos que você gosta de assistir? Dá para você curtir jogos e apostar de um jeito simples, seguro e com saque fácil e instantâneo. Ganhou, sacou, é fácil. Entre em Mr. Jack Bet e se desafie, porque onde tem desafio, tem Mr. Jack. Não perde tempo, tamo junto. Bora falar de notícia, tem notícia quente, hein? Palmeiras enviou uma proposta para Roberto Pereira, jogador que está livre no mercado, 32 anos, foi alvo do Santos, né, recentemente. Inclusive, dirigentes do Santos foram até a Europa para negociar com o jogador, que acabou recusando essa proposta do time santista. Agora o Palmeiras entrou forte na parada. Há uma resposta do jogador, existe uma negociação avançada, ainda a gente precisa ter cuidado, né? A minha fonte diz que o Palmeiras ainda não tem ainda muitas certezas e respostas do jogador, porque o jogador foca na sua carreira nessa janela ainda na Europa. A gente tem a maior parte do mercado europeu fechado, né? As grandes ligas já com uma janela de transferências fechada. Existem algumas ligas que estão com a janela aberta, por exemplo, Turquia até o meio de setembro, né, até o dia 15. Então algumas ligas europeias ainda estão com a janela aberta e o Roberto Pereira ainda aguarda essa questão. Existe a proposta formal do Palmeiras, o Palmeiras formalizou uma oferta, um jogador livre no mercado, um jogador que viria sem custos, né, custo de salário, custo de acertar o contrato. Então o Palmeiras vê que nessa posição, ainda mais, né, o Dudu, que fazia essa função de jogar por dentro, muitas vezes jogando pelo lado, o Roberto Pereira é um jogador experiente, 32 anos, né, seria uma alternativa ali quando você não tem o Dudu, e aí você tem a possibilidade de ter o Roberto Pereira pelo meio do campo, o Veiga às vezes joga pelo lado também, enfim, fazer ali uma composição meio campo, lado de ataque, e o Roberto Pereira se encaixaria nesse quesito. E ainda mais que é um jogador que está livre no mercado e é um jogador experiente, um jogador para chegar aí pronto já no elenco do Palmeiras. Então, por isso o Palmeiras formalizou uma proposta, né, nas últimas horas, mas ainda aguarda um desfecho, aguarda uma resposta do jogador que tem essa questão de pensamento europeu, de ficar na Europa, e já tinha recusado vir para o Brasil quando o Santos o procurou e negociou com ele por mais de 2 meses, né? Mais de 2 meses atrás dele. A negociação do Palmeiras passa a ser uma negociação um pouco diferente, um pouco mais cautelosa. Por isso que eu ouvi muito nos bastidores do Palmeiras de que é preciso ter calma, é preciso ter cautela nesse momento. O Palmeiras ainda não entende que é uma negociação em que o Palmeiras, dominando essa negociação, que tem plenos poderes dentro da negociação, ainda não entende que tem algo de resposta em relação ao jogador. Mas espera avançar, evidentemente, nos próximos dias, nas próximas horas. E a gente, claro, vai ficar acompanhando nesse feriado aqui o desfecho dessa negociação. Falar do São Paulo, porque o São Paulo vai fazer uma espécie de pacto pela Copa do Brasil, né? Pelo jogo que está se aproximando, dia 17, tá aí, né? Enfim, primeiro jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, segundo jogo no Morumbi, e o São Paulo vai fazer uma espécie de fechamento, né? Lei do silêncio, não vou tratar com esse tema, mas os jogadores não vão ficar dando entrevistas exclusivas. O Lucas teve um evento lá da Adidas, que é verdade, mas foi muito em função do patrocinador, deu algumas entrevistas, falou numa espécie de mini coletiva ali, mas o clube não vai colocar jogadores à disposição para falar, enfim, para ficarem dando entrevistas, porque o time vai ficar fechado, focado nessa decisão. Teve também a questão da entrevista que o Caleri deu, que acabou gerando uma situação em que o São Paulo viu com cuidado, né, a questão de será que ele realmente está bem, né, aquela questão da saúde mental. Ele falou abertamente sobre isso, sobre se sentir um pouco sozinho, né, houve uma interpretação, segundo o que eu pude apurar, às vezes até uma interpretação até fora do que realmente foi aquilo que ele falou, até um pouco mais exagerada. Então o São Paulo aproveita toda essa situação de final de campeonato para se fechar. Então a gente vai ver raramente alguma entrevista ou algo mais voltado assim para essa final de jogadores falando, ou de comissão técnica, ou propriamente de diretoria nessa semana aí que já São Paulo vai mergulhar já nessa semana aí de foco total
para a Copa do Brasil. Inclusive me disseram que normalmente vão torcedores, né, no CT, aquela coisa de sócio-torcedor, treino um pouco mais aberto para torcida e tudo mais. São Paulo inclusive vai cancelar esses eventos com sócio-torcedor para a entrada de alguns torcedores, exatamente para ter essa privacidade, para que o time continue focado nessa decisão da Copa do Brasil. Então é foco total, é um São Paulo fechado, é um São Paulo que vai ficar sisudo, com aquela coisa do foco mesmo no primeiro jogo do Maracanã, no jogo da volta. Então é um São Paulo ali que vai olhar muito para essa decisão com muita atenção e, claro, muita disciplina para esse jogo contra o Flamengo, esse primeiro da Copa do Brasil no Rio de Janeiro, no dia 17. Certo? Deixe seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis esse feriado.